Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de um lugarzinho no Rio de Janeiro que é muito mais do que parece, a Cinelândia. Sabe, o que hoje a gente vê como uma praça, na verdade foi e ainda é um verdadeiro palco. Um palco onde a história do Brasil foi, olha, escrita, reescrita e pode apostar, continua se desenrolando bem na nossa frente. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Como é que um lugar que começou como um pacato terreno de convento virou, primeiro, a Broadway brasileira e depois o palco político mais importante do país? É uma transformação e tanto, né? Uma jornada que, olha, é fascinante. Para a gente entender a Cinelândia de hoje, a gente precisa voltar bastante no tempo. Vamos lá para o século XVIII. Tenta imaginar. Um lugar bem tranquilo, quase rural mesmo, sabe? Meio que nos arredores da cidade. Era uma área de plântano, meio deserta, bem longe do centro agitado daquela época. Naquela época, o nome era Largo da Ajuda, por causa do convento da Ajuda que ficava ali. E o ponto-chave aqui é esse. A identidade do lugar nasceu totalmente religiosa e, vamos dizer, periférica. Era um espaço de fé, de reclusão, nada a ver com festa, cinema ou protesto. E olha, as mudanças foram, uau, drásticas. Essa linha do tempo aqui resume mais de 160 anos de pura transformação. Primeiro, aterraram uma lagoa para criar o primeiro parque público do Brasil. Depois, lá em 1905, veio a abertura da gigantesca Avenida Central, que mudou tudo. E para fechar, em 1911, o convento que deu nome ao lugar foi demolido. E aí, o que sobrou? Uma tela em branco, bem no coração da cidade, prontinha para a nova república desenhar o que quisesse. E a gente entra agora no começo do século XX. O Rio de Janeiro era a capital da jovem república e passou por uma reforma urbana gigantesca. A grande inspiração? Paris. A ideia era dar para a cidade um ar europeu, sabe? Moderno, grandioso. E o coração desse projeto todo era justamente ali, na antiga área do convento. Ela foi rebatizada de Praça Floriano em 1910 e foi pensada para ser o cartão postal da nação, um símbolo de modernidade que mostrava para o mundo inteiro as ambições do novo Brasil. E que cartão postal, hein? A praça foi cercada por esses prédios monumentais, as verdadeiras joias da República. Como a gente vê aqui, tem o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes. Cada um deles era uma declaração de poder, tanto cultural quanto cívico, e todos com aquela arquitetura de cair o queixo, super inspirada na Europa. Mas olha que interessante, enquanto a República montava esse palco cívico todo oficial, um empresário com uma visão muito à frente do tempo olhou para aquela praça e enxergou um futuro totalmente diferente. Um futuro de entretenimento, de luzes, de sonhos. Esse era o lema do Francisco Serrador, um imigrante espanhol que ia dar para a praça a sua identidade mais famosa. Para ele, a função daquele espaço não era só cívica, era também alimentar a alma das pessoas com alegria. E a história do Serrador por si só já parece coisa de filme. É uma jornada de superação incrível. Ele chegou da Espanha sem um tostão, começou vendendo peixe para sobreviver e, com uma visão de negócios fora do comum, construiu um império. Em 1919, ele chegou ao Rio com o projeto mais ambicioso da vida dele. E não é que ele conseguiu? Ele realizou o sonho dele. Mas décadas de 20 e 30, a Praça Floriano foi, assim, inundada por cinemas espetaculares. Eram tantos, tão perto um do outro, e tão grandiosos que as pessoas espontaneamente apelidaram o lugar de Cinelândia, a terra do cinema. O legado do Serrador não ficou só nos cinemas, ficou na arquitetura também. Esse prédio aí, o edifício Francisco Serrador, com esse formato circular super único, é um marco art déco que até hoje define a paisagem da praça. Uma homenagem ao homem que reinventou aquele lugar. E aí a Cinelândia viveu sua era de ouro. Era o lugar para ver e ser visto, sabe? Um espaço super cosmopolita, onde a cultura de entretenimento no estilo americano, com seus cinemas e até a chegada do cachorro-quente, se estabeleceu e bombou. Era de fato o coração pulsante da noite carioca. Só que, como todo bom roteiro de filme, a história estava prestes a dar uma virada. Aos poucos, a praça começou uma nova transformação. Ela foi saindo dos holofotes do entretenimento para subir de vez no palco da política nacional. Esse quadro aqui ilustra essa mudança de forma brilhante. O glamour dos cinemas deu lugar aos gritos dos protestos. O escapismo das telas foi substituído pelo engajamento nas ruas. A praça deixou de ser só um lugar para curtir a noite e se tornou um lugar para exigir mudanças. Tá, mas por que essa mudança aconteceu? Bom, foram vários fatores juntos.
A televisão começou a chegar nas casas e a segurar as pessoas por lá. Novos cinemas foram abrindo em outros bairros, o próprio governo incentivou que a vida noturna fosse para a Zona Sul, e o golpe final. Em 1960, a capital do país se mudou para Brasília, deixando um vácuo de poder no centro do Rio, que logo logo ia ser preenchido por uma nova vocação. E foi aí que a Cinelândia se tornou o principal palco da história brasileira. De comícios pedindo a entrada do Brasil na Segunda Guerra, passando pela famosa campanha O Petróleo é Nosso, até a gigantesca passeata dos 100 mil contra a ditadura, e os protestos que pediram o impeachment do presidente. Os momentos mais decisivos do país ecoaram nessa praça. A praça também sofreu mudanças físicas que duram até hoje. Durante o regime militar, a construção do metrô trouxe aquelas enormes saídas de ar e o belíssimo Palácio Monroe foi demolido. Uma perda que, olha, muita gente lamenta até hoje chamando de um ato de pobreza de espírito. A paisagem original mudou para sempre. E então, o que a Cinelândia representa hoje? Ela não é só uma coisa ou outra. Ela é a soma de todas as suas vidas. Uma história viva que continua sendo escrita a cada dia. Um jeito legal de entender o peso simbólico dela é por esse apelido, o Pentágono das Artes. A praça é o centro de um polígono formado por 5 pilares: artes cênicas, visuais, literatura, justiça e poder político. É uma concentração de cultura e vida cívica que, sinceramente, talvez não exista em nenhum outro lugar do Brasil. E essa mistura toda se reflete nas pessoas que circulam por lá. A Cinelândia hoje é um ponto de encontro de todas as tribos do Rio. É um lugar de convivência, de debate, às vezes meio caótico, mas sempre vibrante. É uma verdadeira síntese da complexidade da vida na cidade. E talvez a melhor definição venha do arquiteto e ex-prefeito Luiz Paulo Conde. A Cinelândia, com todas as suas camadas de história, cultura, glamour e protesto, é o lugar onde a alma do Rio de Janeiro se expressa da forma mais autêntica possível. E a gente termina com essa reflexão. A jornada da Cinelândia mostra pra gente que os espaços públicos não são estáticos, não são fixos. Eles evoluem, eles respiram, eles refletem as mudanças da sociedade. Fica a pergunta no ar: qual será o papel dos nossos espaços públicos no futuro que a gente está construindo agora?